Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 21, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, que assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Eita, irmãos, essa é uma porção da Escritura narrada aqui no livro de Gênesis, no livro dos patriarcas, que eu quero essa manhã que ela deixe de ser apenas texto, história, que você aprendeu na escola bíblica, mas que, sobretudo, ela se projete aí como verdade, que a gente tire lições, e que essas lições possam ser aplicadas à vida e da vida para outras vidas, porque senão o texto é só texto e não serve para absolutamente nada. Na última quinta-feira, dia 5, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o doutor Drauzio Varela, psiquiatra, 76 anos, afirmou: eu fiquei muito emocionado. Teve toda essa repercussão porque as pessoas sentiram a tristeza que eu senti. Não tem realidade, mas dura. A repercussão a qual o
Dr. Drauzio se refere diz respeito a uma matéria do programa fantástico da Rede Globo, que foi exibido no domingo passado, sobre a vida de mulheres trans dentro de penitenciárias no Brasil. Eu não sei se você viu. A reportagem expôs o submundo no qual elas vivem, praticamente à margem da sociedade. São histórias marcadas por abandonos, por exclusão social, preconceito familiar e criminalidade. Em uma das entrevistas que o Dr. Drauzio fez, Suzy Oliveira, uma mulher trans que está encarcerada, afirmou que estava há 8 anos sem visita e que já não fazia sexo, uma vez que o parceiro havia sido transferido para um outro presídio. E aí há um silêncio na fala do médico. Em seguida, de forma espontânea, ele se levanta da cadeira e dá um abraço solidário na Suzy. Aquele abraço apertado, aquele abraço gostoso, amoroso, e afirma para ela: difícil não é, minha filha. Eu que estava assistindo com Fabiana, fiquei profundamente emocionado. Desde 1989, o Dr. Drauzio Varela faz um trabalho voluntário em penitenciárias. Ele não recebe para fazer as visitas e prestar atendimento, dá atenção a uma população marginal. É um tipo de atividade que não gera likes, não produz atenção nas redes sociais, não gera network. Mulheres trans presas são invisíveis sociais, despejadas em masmorras insalubres, que são as prisões do nosso país. Eu quero lhe dizer que eu vi Jesus impresso na figura do Dr. Drauzio. Eu vi Jesus em cada palavra, em cada gesto. Era o Senhor usando a vida do médico para tocar nesses leprosos do mundo moderno, assim como ele fez visitando as aldeias epidêmicas da Galileia. Eu não sei se você sabe, você que me assiste, mas o Dr. Drauzio Varela é ateu, confesso. Não acredita em Deus, mas age curiosamente como o Deus encarnado, Jesus, agiu quando esteve entre nós. Abraça a mensagem, sem muito provavelmente saber nada da teologia sistemática, sem frequentar templos, tomar a ceia, dar o dízimo. Drauzio não lê a Bíblia, mas a Bíblia é lida nele, nos seus gestos de misericórdia, nas suas palavras de conforto, em seu serviço solidário. Dr. Drauzio me fez lembrar a fala do Galileu, quando ele afirma no texto de Mateus: eu estava preso e fostes me visitar. Em tempos de religiosos dentro de palácios, cercados de autoridades do mundo político, fazendo a corte aos poderosos, eu fico com o Dr. Drauzio Varela, amigo de pecadoras, ateu, graças a Deus. Abandono. Como pastor, eu tenho encontrado rotineiramente pessoas sequeladas por causa de abandonos dos quais foram vítimas na vida. Irremediavelmente, isso tem o poder de produzir traumas diversos. São dores tão profundas que levam à depressão, em alguns casos ao pânico, produz doenças psicossomáticas, limitações no exercício da profissão, problemas no trato relacional com pessoas próximas, dificuldades afetivas conjugais, um sem número de problemas, alguns dos quais paralisantes quanto às dinâmicas do existir.
Eu já lidei com a dor do filho adotado, que não entende as causas de ter sido abandonado, com a dor da mulher que dedicou a vida a um homem e na sua velhice se viu trocada por uma mais bonita, mais nova. A dor do profissional que entregou os seus melhores anos à empresa e depois foi demitido sumariamente. A dor de pais abandonados como entulho num asilo qualquer. A dor de um homem vitimado por uma doença e esquecido da família. A dor e a dor. Como bem disse o pensador, os marcos são mais facilmente esquecidos que as marcas. E se há algo na existência com poder de marcar para sempre a vida de um homem ou de uma mulher, alterando o seu caminho debaixo do sol, é o abandono. E você? E você que me escuta? Você carrega as marcas de um abandono na sua vida? Você foi vitimado por isso e não consegue mais ser a mesma pessoa? Ou pior, você se tornou alguém irreconhecível? Você está parado numa estação de dor depois de 10, de 20, de 30 anos do acontecido, como se a sua vida aguardasse um resgate que nunca chega? Pois bem, essa manhã, esse é o meu tema, e eu quero tratar disso com você, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós vivemos num mundo de abandonos e de abandonados. São tantos os flagelados, os mutilados, porque foram deixados no caminho, porque foram esquecidos, porque foram negligenciados, porque foram trocados. E essa manhã eu quero te pedir que esse tema seja expresso com muita graça e com muita misericórdia, de tal forma que ele seja como um unguento que cai sobre a ferida, que seja como óleo e vinho, Senhor, e que produza saúde para a alma que está aflita e sofrida. É o que eu te peço essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura no livro de Gênesis, segundo a tradição, ele foi escrito por Moisés. Eu não acredito que tenha sido. A crítica literária já provou que muito provavelmente os textos foram produzidos no exílio babilônico, ali 600, 700 antes de Cristo. E na verdade nós temos uma colcha de retalhos, os textos foram concatenados, são histórias orais que foram sendo transmitidas de pai para filho durante muitas gerações, aproximadamente aí 1000 anos, até que elas criaram uma certa forma compreensível e o escriba registrou o texto. Eu queria convidá-lo para você vir comigo, como de costume, para a gente entrar nessa cena, que é muito mais complexa do que o texto aqui nos expõe, e para fazer isso, a gente vai montar essa cenografia que está por trás da passagem de Gênesis capítulo 21. Na leitura que nós fizemos, encontramos a figura central do patriarca do povo de Israel, Abraão, que viveu ali aproximadamente 1800 antes de Cristo. Portanto, nós estamos aí há quase 4000 anos desse texto. A história de Abraão começa quando ele deixou a sua família na cidade de Ur dos Caldeus, ali da Mesopotâmia, para seguir em direção a uma terra que Deus queria lhe prometer. Ele era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão, e 10 depois de Noé. Casou-se com Sara, que era sua meia-irmã, e seguiu nessa jornada juntamente com Ló e com a sua família, que era o seu primo. Por ser assim algo inusitado
entre os hebreus o fato de um homem não constituir descendente, Sara, a sua esposa que era estéril, tomou assim uma decisão surpreendente e arrojada. Ela deu a Abraão a sua serva, chamada Agar, uma egípcia, para que ele a tivesse como concubina e assim pudesse ela lhe dar um filho, o que ocorreu com o nascimento de Ismael. Depois que ela deu à luz ao menino, como era de se esperar, as duas mulheres começaram a ter problemas, o que levou Agar a tomar a decisão de ir embora. E ela pegou o seu filho e fugiu. Mas assim não foi muito longe, porque Deus interviu na situação e falou com ela e lhe disse para retornar, porque ele tinha planos, tanto para ela quanto para o menino. Mas a gente, quando vai estudar o texto, percebe que depois do seu retorno, se passaram 10 anos até que chegasse a esse momento que nós lemos hoje. Nesse ínterim, diz a Escritura, que Deus apareceu a Abraão, ele fez uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, o que não deveria ser um problema, né? Não fosse Abraão um homem velho à época, com mais de 90 anos, tendo uma mulher velha como esposa, e some-se a isso o fato de que ela era estéril. Depois da volta de Agar, que retornou ao convívio da família, os anos se passaram até que o tempo certo de Deus se cumpriu. Sara foi visitada, engravidou, contra toda e qualquer possibilidade, porque o impossível é a matéria-prima para Deus realizar milagres. Pois bem, depois que Isaac nasceu, o filho da promessa, o filho legítimo, era de se imaginar o que se seguiria. Não deu muito tempo para que houvesse uma nova discussão entre Sara e Agar, agora por conta das desavenças entre as crianças. E aí o resultado final da epopeia foi Abraão mandar Agar, junto com o filho, que à época devia ter aí entre 8 e 12 anos mais ou menos, embora, sem eira nem beira, sem rumo, sem destino, sem dinheiro, sem pertences, sem pensão, sem nada. Essa, como tantas outras, talvez como a sua própria, é uma história de abandono, uma história de quem foi humilhado, de quem foi desprezado, de quem foi entregue à própria sorte, de quem foi jogado na beira do caminho, de quem foi deixado para trás, de quem foi castrado em seus sonhos, de quem foi impedido de experimentar o melhor, de quem foi enviado para morrer. Publicação em jornal de grande circulação. Obrigada por razões profissionais, me transferi para São Paulo. Encontro-me sozinha e sem amigos. A cidade me sufoca durante o dia e me isola à noite num pequeno apartamento de bairro. Não sei o que fazer, não tenho a quem recorrer e às vezes chego quase ao desespero. Preciso de gente para conversar e para conviver. Me ajude, por favor. Eu tenho encontrado muita gente abandonada na vida. A verdade
é que nós estamos existindo em meio a uma sociedade que se coisificou. Nós amamos as coisas e nós estamos descartando as pessoas. O destino de milhões de indivíduos tem sido decidido nas mesas frias de Wall Street, nos parlamentos dos países de primeiro mundo, na sala de comando de conglomerados financeiros. O homem moderno foi reduzido a números. A vida do outro já não tem mais nenhum valor. Nós estamos vivendo num planeta que tem milhões de espécies animais, mas curiosamente, entre todas elas, nós somos a única que não sobrevive se for abandonada no nascimento. O homem é um ser relacional, sucumbe se não dispuser a realizar trocas com o outro. A relação humana é indutora de saúde emocional. Eu sou capaz de saber mais de mim quando eu me relaciono. Até do ponto de vista da espiritualidade, o desafio é amar a Deus servindo no próximo. Eu sou testemunha das sequelas que o abandono produz. As marcas são assim tão profundas que desestabilizam para sempre uma pessoa. E são raros os casos dos que sobrevivem ao abandono, mantendo um bom equilíbrio, uma solidez, um eixo existencial. Na maioria dos casos, as pessoas se descompensam. E eu achei fantástica essa frase de Augusto Branco, escritor e poeta brasileiro. Portanto, ter sido deixado para trás, aprendeu a dizer adeus antes de ser abandonado outra vez. E você que me escuta, e você que está aqui essa manhã, você foi abandonado? Você carrega a dor de ter sido deixado para trás? Você carrega o sofrimento de Agar, que foi quase que entregue à morte com o seu filho? Eu queria essa manhã extrair desse texto algumas lições sobre o abandono e algumas dicas para você que viveu essa experiência de como isso pode ser superado. E aí eu quero que você retorne ao texto. A mensagem, como de costume, é expositiva, tudo está na Escritura. E a primeira coisa que eu percebo nessa passagem, e que serve para a nossa realidade, é que abandonos acontecem como resultado de uma composição de fatores socioexistenciais. Veja aí o verso 10. E pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Abandonos acontecem como resultado de uma composição de fatores socioexistenciais. Essa história de Agar, para mim, é um arquétipo. É a história de muitas Marias, de muitos Joãos e de tantos outros que foram deixados para trás, que foram abandonados. Agar é uma egípcia, ou seja, ela não faz parte do DNA sagrado do povo de Israel, ela não é filha nem herdeira da promessa, ela é escrava, ela é mulher, ela é a outra, e isso não sem a anuência da patroa. É dependente financeiramente, ela não tem profissão, ela não tem parentes, ela não tem amparo estatal. Há assim um composer de circunstâncias no abandono
do qual ela é vítima. E se você vai estudar e vai perceber, as histórias de abandono sempre têm um ingrediente socioexistencial. Isso sempre está presente nas narrativas de pessoas que foram esquecidas e que foram passadas para trás. O ditado popular diz que a corda sempre arrebenta do lado mais frágil. É o abandono de crianças que foram deixadas por fatores econômicos, porque os pais não tinham condições de criar, ou porque a mãe é mãe solteira, é uma adolescente de 16 anos e por isso tanto aborto, e por isso tanta criança jogada nas sarjetas e nas esquinas das nossas cidades. É o abandono do negro por fatores explicitamente raciais. E há um tipo de abandono que é aquele que impede o indivíduo de ter oportunidade, que cerceia o indivíduo de ter acesso àquilo que ele tem direito. É abandono. É o abandono de LGBTs por fatores desgraçadamente ligados a aspectos religiosos. É uma igreja que se fecha num falso moralismo e que estende a mão para acusar, para cercear, para impedir, para seccionar, para amputar a possibilidade do indivíduo se encontrar com a graça e com a misericórdia de Deus. É o abandono do pobre, esquecido do governo. E há um tipo de abandono no nosso país que é programático. É uma miséria necessária. A seca no Nordeste é considerada uma indústria que faz com que os políticos sejam eleitos e se tornem esses coronéis seculares. Nós ainda não deixamos o estado de capitania hereditária. Ainda vivemos num Brasil em que a fome, em que a ignorância é ativo, é capital político para mover a massa e para encantar as pessoas e para enganá-las. É abandono. É o abandono da mulher de meia idade que foi deixada por um marido canastrão que tirou dela o melhor dos seus dias, que fez dela a mãe dos seus filhos, a educadora, a dona de casa, a profissional, a mulher multitarefa que esgotou-se pelos anos e agora é substituída por uma mais nova. Eu, como pastor, tenho atendido muitas mulheres de meia idade frustradas, amarguradas, jogadas no lixo. São fatores socioexistenciais que sempre estão presentes nos casos de abandono. É o abandono dos filhos que foram negligenciados pelos pais, que têm uma rotina de trabalhar de manhã, de tarde e de noite para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro e para comprar coisas. Os quartos dos nossos filhos são equipados de todas as coisas e eles são desequipados para a vida porque não tiveram um exemplo, não tiveram ensino, não tiveram afeto, não tiveram correção. E aí os pais me procuram dizendo: meu filho é um monstro, a minha filha é uma louca, eles fazem coisas perversas e impensáveis. E eu pergunto: quem foi que criou eles? Foi a TV, foi a malhação, foi a babá, foram os amigos. E depois de certa idade pode ser o cafetão, pode ser o traficante. É o abandono de pais velhos que são jogados em asilos porque se tornam um peso, porque nunca foram filhos, porque também nunca tiveram pais, e não há uma relação de afeto entre eles. É o abandono daqueles que exercem profissões que nós já consideramos descartáveis. Nos próximos 10 anos o mercado de trabalho vai sofrer uma mutação tão grande que nós vamos ter uma legião impensável de desempregados.
porque os robôs com inteligência artificial farão a maior parte de trabalhos e coisas rotineiras, e nós não vamos saber o que fazer com as pessoas, elas vão ser abandonadas. É o abandono dos viciados, de todos os tipos, sobretudo os das drogas sintéticas, e nós criamos ali a aldeia dos leprosos do mundo antigo, aquelas cidades de refúgio, onde essas pessoas existem em condições as mais insalubres possíveis, e a sociedade faz vista grossa, porque ali ele não incomoda ninguém, ele fica se anestesiando e secando como ser humano até morrer. São os abandonados nos hospitais, sem maca, sem UTI, sem médico, sem remédio. São os abandonados nos presídios, como as mulheres trans do Drauzio, e como homens e como tantos outros. São os deixados nos orfanatos, são os loucos que foram esquecidos nos hospícios, são as empresas que abandonam os profissionais. Falamos recentemente do caso daquela atriz global que, quando se viu vítima de uma doença degenerativa, foi dispensada pela emissora na qual trabalhava há muitos anos. Há quantos eu já encontrei que, quando chegaram na minha idade, nos 50, foram dispensados e o cara não consegue mais se recolocar. Eu gostei muito do filme Coringa, que foi vencedor, né, do Oscar de melhor ator para o Joaquim Fênix, porque ele trata justamente dessa temática e revela como o indivíduo pode desenvolver uma psicopatia a partir de um abandono sistêmico. É um abandono quase que produzido, pensado, estruturado para eliminar uma fatia expressiva da população. É o sujeito que é deixado à margem e a gente imagina que ele deve sobreviver. Abandonos têm essa característica de serem marcados por situações socio-existenciais, e Agar tinha todas elas. Era escrava, era egípcia, era mulher, não tinha dinheiro e era outra. Todas as condições eram desfavoráveis, e sempre esse fator entra num composer de circunstâncias e situações determinantes para que se construa o abandono. Segunda coisa que o texto nos ensina é que a construção de nossas narrativas históricas está em aberto. Portanto, fuja de todo fatalismo. Veja aí o verso 12. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva, tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Segundo lugar, eu quero lhe dizer que a construção de nossas narrativas históricas está em aberto. Fuja de todo fatalismo. O texto diz que quando Sara colocou aquela situação limite, Abraão se entristeceu e ele não tinha a mínima ideia do que é que ele estava para fazer, porque isso estava para muito além da sua capacidade, do seu olhar. A história de Agar e de Ismael parece uma história fadada ao fracasso. Mas sabe o que é que eu percebo, depois de ter caminhado já bastante debaixo do sol? É que mesmo as tragédias na vida se constituem como oportunidade de a gente começar algo novo. Aquela era uma situação impensável, aquela era uma desgraça, aquela era uma tragédia irremediável, mas todas as outras possibilidades ainda estavam abertas, porque nós precisamos ser protagonistas das nossas histórias. Sabe o que eu percebo e que acontece muito? É que as pessoas que são vitimadas por abandonos, elas delegam as suas histórias para que outros as escrevam. Ou às vezes elas ficam numa complacência, imaginando que um anjo do céu vai descer
para guiá-las num novo caminho. Deus falou para Abraão: ó, deixa Sara fazer o que quiser, porque quem está no controle sou eu, não é ela. Os planos que eu tenho são sempre os melhores possíveis. Portanto, a história de Isaac será uma, mas a história de Ismael será outra. Cada um de nós tem que ser protagonista da sua própria história. Ah, como tem gente que depois de uma situação como essa diz: pronto, acabou, não tem mais jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e a você que me assiste essa manhã: não existem karmas que sejam insuperáveis. Não existe nenhuma predestinação assim recalcitrante. Eu morro de rir com esses teólogos querendo fazer ressonância magnética na mente de Deus para dizer como Deus age. Não existe destino imutável, eu vejo isso na Escritura. Quantas e quantas histórias trágicas foram mudadas, foram alteradas. Tudo está em aberto. Mas você precisa assumir o controle da sua história. Depois de uma grande tragédia, que por vezes é o desfecho de uma narrativa, de um capítulo, existe sempre depois uma página em branco, que você pode escrever. A gente pode imaginar que é uma Sara que muda o nosso destino, que toma uma decisão intempestiva, louca, por conta de um ciúme desenfreado, por conta de um olhar injusto. Não deixe ninguém se tornar o relator do seu drama, da sua vida. Não deixe ninguém se tornar o diretor do seu filme. Assuma que você pode construir, mesmo diante de uma tragédia, uma história diferente, porque depois desse tipo de circunstância, sempre na vida tem uma página em branco. A terceira coisa que o texto me ensina é que abandonos têm o poder de produzir errantes existenciais. Gente que perdeu o rumo na vida. Veja aí o verso 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Abandonos têm o poder de produzir errantes existenciais. Gente que perdeu o rumo na vida. Quando Abraão despediu, e eu fico imaginando a cena chocante, dele chamando a mulher de manhã cedo, Isaac está dormindo, Sara está dormindo, o sol está nascendo, os empregados ainda não se levantaram, e ele dá um pedaço de pão, uma botija de couro com água e disse: agora vai. Depois de tudo, e Abraão amava aquela mulher, porque diz o texto que ele se afligiu, e aquela mulher amava aquele homem. Já havia uma relação de família, porque nesse mundo a poligamia faz parte do contexto social. Ela não tem para onde ir, ela não tem como sobreviver, ela não tem como dar de comer ao filho. Uma mulher egípcia com um filho jogado no meio da rua, mesmo numa cidade, não sobreviveria. Ela não tem esperança. E quem não tem esperança não tem sonho. E quem não tem sonho não tem futuro. Tem gente que sofre um abandono tão cruel que vira uma espécie de beduíno no deserto. O sujeito se torna um errante, fica sem rumo, fica agonizando no calor dos dias. O texto diz que ela pegou o menino e se lançou diante da poeira e do nada e ficou vagando pelo deserto de Berseba. É gente que a bússola se destrói, é gente que o GPS não funciona mais. Ah, como eu encontro pessoas que estão há 10 anos vagando, 20 anos vagando, 30 anos girando em torno desse deserto. Parece o povo de Israel, 40 anos e morre todo mundo.
Porque o deserto oferece duas possibilidades: ou você o vence, ou ele vence você. Há quanta gente que foi morta no deserto do abandono, no calor que isso gera na alma, na tristeza, na agonia, no desespero, na angústia, e a pessoa não consegue mais se recompor. E há alguns que parecem que sentaram, estão esperando que o trem da história passe novamente para que ele seja resgatado. Até quando, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, você vai ficar se arrastando nesse tanque de Betesda? Texto de João capítulo 5, que fala que aquele aleijado está ali há 38 anos aguardando que as águas se movam, que o anjo desça para resolver o problema. E aí quando Jesus entra naquele lugar e olha para ele e diz: o que é que você quer? Ele diz: eu quero alguém que me coloque no tanque, porque esse aleijão já se apegou a mim. Eu já me olho e já me vejo aleijado, isso não pode mais nem ser tirado da minha vida. Tem gente que o abandono produziu esse aleijão e o sujeito fica se arrastando 30 anos, vagando no deserto de Betesda. E aí eu queria lhe dar uma palavra, meu irmão: você precisa encontrar um lugar para ir. Você precisa encontrar um projeto para realizar, você precisa ter uma atividade, você precisa ir buscar algum sonho. Você não pode ficar os dias que lhe faltam nesse lugar de sofrimento de Berseba, onde só tem poeira, calor e morte. Mário Quintana, poeta, escritor e jornalista brasileiro, diz assim: o que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. Tem gente que o jardim morreu no deserto de Berseba porque o sujeito se tornou indiferente para com a vida, porque ele não consegue enxergar mais nada do seu lado, à sua frente, ao seu redor. Ele só consegue perceber poeira e morte, e fica vagando nisso indefinidamente, até que por fim morre mesmo. E tem gente que morre ficando vivo, porque morre por dentro. A sequidão foi tal que não nasce mais nada na alma. Quarto lugar, o texto nos ensina que nessas circunstâncias o essencial não é o que fizeram com você, mas o que você fará com o que fizeram com você. Veja aí o verso 15. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. O essencial não é o que fizeram com você, mas o que você fará com o que fizeram com você. A cena é uma cena grotesca, dantesca, apavorante. É o abandono no nível mais extremo, é a tragédia que bate na porta. O texto cria uma linguagem quase que poética em termos da tragédia, e diz que ela não tinha mais o que fazer, botou o menino lá debaixo de um arbusto, sentou à distância e ficou olhando ele morrer. Ai, como tem gente que fica contemplando a morte, olhando para ela. Como tem gente que se senta e fica nesse estado cadavérico, apodrecendo literalmente, esperando que o outro morra, que a situação mude, que o dia passe, que a circunstância se altere. Eu tenho percebido que de fato há pessoas que sofrem mais do que outras, e isso não tem explicação. Há famílias que são marcadas por tragédias, não há como você negar.
Há narrativas pessoais que quando o sujeito se levanta de um tombo, vem outro, ele levanta de um, vem outro, ele levanta de um, vem outro. Nunca chega a primavera, é sempre inverno, outono. E isso acontece. Mas aí o Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, diz que o importante não é o que fizeram com você, porque o que fizeram já foi feito, não tem mais como mudar. O importante agora é como é que você pega esse resto que sobrou, esse caco que ficou, como é que você pega esse amontoado de circunstâncias e de situações e faz alguma coisa com isso, porque senão você vai ficar como H, olhando o menino morrer. E olha, tem coisa pior do que você se tornar apenas o passageiro do trem descarrilhado. O que é que você faz com o que fizeram com você? Porque não tem mais como retornar, não tem mais como alterar o que se passou. Ah, pastor, eu fui deixada pela minha mãe, mas não tem mais como mudar isso. Ah, pastor, eu era feliz, eu tinha um bom salário, eu trabalhava na multinacional, hoje eu estou vendendo cachorro quente, aí eu estou amargurado, mas não tem mais como mudar isso. O que é que você faz agora? Ah, pastor, eu tinha minha casa, eu tinha carro, eu tinha luxo. Semana retrasada, aconselhei uma pessoa que me trouxe essa situação. E meu marido me traía e eu acabei deixando ele. E hoje eu estou com vontade de voltar, mesmo com toda a traição. Falei, meu Deus, que lástima. Porque a questão é que o essencial não é o que fizeram com você. Mas o que você faz agora a partir disso? Tem gente que se senta na calçada da vida e fica apenas assistindo o edifício pegar fogo. Não levanta sequer para jogar um balde d'água. Fica olhando, definhando, agonizando a céu aberto. Porque a dor é tão paralisante. E as tragédias têm esse poder de imobilizar o indivíduo. O sujeito fica inerte, não sabe nem o que fazer, não sabe nem por onde começar. Porque não tem força para sair desse estado vegetativo. Discirna isso essa manhã. Não se torne contemplativo com a sua dor. Não fique penteando a dor. Não fique passando creme na dor. Por favor, meu irmão, tome uma atitude. Ou então você vai ficar agonizando, vai secar por dentro e por fora. Enquanto a oportunidade às vezes está passando, mas morre, porque você não se agarrou àquilo. Em quinto lugar, o texto me ensina que a misericórdia de Deus está sempre a nos esperar nas encruzilhadas que a vida produz. Veja aí o verso 17. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixastes. Porque a misericórdia de Deus está sempre a nos esperar nas encruzilhadas que a vida produz. Deixou lá o menino, lá na encruzilhada da vida, lá num canto qualquer. E aí o menino começou a gritar, e o texto diz que Deus ouviu e disse, olha, volta. Porque Deus ouviu o choro lá onde ele ficou, lá onde você deixou, lá onde você bifurcou, lá onde você atalhou, lá onde você sentou e ficou contemplando, lá onde você se enterrou. Deus não promove tragédia na vida de ninguém. Se você não entendeu isso ainda, aliás, ontem eu estava aconselhando uma pessoa que disse, eu não entendo esse Deus que permite que haja fome e as pessoas morram de doença. Quem foi que disse que foi Deus que fez isso? Por acaso Deus é político? Por acaso Deus é empresário? Por acaso Deus tem bilhões e bilhões de dólares para acumular em terra, em casa, em carro, em farra? Não, minha amiga, a fome, a injustiça, a desigualdade, isso tudo é resultado do pecado, da ganância, do egoísmo, da vaidade, da futilidade. O que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso. Por favor, não bote Deus para fazer parte e ser protagonista nesse filme idiotado que você criou.
Deus não é promotor de tragédia. Tragédia é consequência das nossas escolhas, da nossa maldade. Tiago diz que ela é fruto da nossa ambição. Mas sabe o que é que eu percebo? É que Deus está sempre pronto a entrar na encruzilhada para tirar a gente da nossa própria desgraça. O menino está lá chorando e Deus ouviu. Volta para pegar onde tu deixou. Porque Deus está lá na esquina, Deus está lá na encruzilhada te esperando. Deus está sempre disposto a ouvir o clamor do aflito. Leia os salmos. Você vai ver lá o salmista dizendo: clamou esse aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Diz lá no Salmo 116: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, compassivo e justo é o Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Deus não despreza quem se sente abandonado numa encruzilhada qualquer. Deus ouviu o clamor do menino. Ainda que a mãe tenha desistido dele, Deus não desistiu. E disse: volta lá para consertar a porcaria que tu fizesse. E o texto diz que Deus enviou o seu anjo para interceder. Como Deus envia anjos na nossa vida. Não precisa ser um ser sobrenatural, não. Eu tive uma experiência muito esquisita, muito provavelmente com um anjo. Eu não quero falar dela aqui hoje, não. Mas quantos anjos Deus já mandou na minha vida? Pessoas que chegaram em situações extremas, pessoas que chegaram do nada em situações limites, que deram a mão, que trouxeram uma palavra, que abriram uma possibilidade, que geraram um confronto. Porque anjo também confronta. A gente só quer anjo para confortar, mas anjo confronta. E é salvação de Deus para nos advertir. Por isso Paulo diz que toda tribulação produz experiência, e a experiência produz esperança. Tem gente que não quer viver nenhuma situação que produz dor. Evita isso, nunca vai ter experiência. Os psicólogos dizem que os meninos estão tudo loucos porque não se frustram. Porque a frustração é um ingrediente, é um composer para formar o caráter e a personalidade do indivíduo. Aí você faz todos os gostos do menino, você está criando um monstro dentro de casa, que não pode se frustrar, que não pode se magoar, que não pode perder. Por favor, aprenda isso. A misericórdia de Deus está sempre disponível para alcançar você, mesmo naquela encruzilhada mais dramática da vida. Sexto lugar, penúltimo, o texto nos ensina que a vida é feita de escolhas. Ou levantamos e seguimos, ou sucumbimos e morremos. Veja aí o verso 18. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. A vida é feita de escolhas. Ou levantamos e seguimos, ou sucumbimos e morremos. Tem uma coisa curiosa na Escritura Sagrada, não sei se você já percebeu, que toda vez que Deus fala com alguém, Ele diz: levanta-te. Levanta-te primeiro. Levanta aí, ô Elias, prostrado, churumingando dentro da caverna. Levanta, vem para fora. Porque Deus não fala com ninguém prostrado. Levanta, fica em pé, tira a poeira do corpo, lava o rosto, te endireita. Agora eu vou falar com você. Larga esse teu coitadismo, larga esse teu vitimismo, larga essa tua autocomiseração, de você se achar vítima do mundo. Levanta, fica de pé, pega o menino pela mão, que eu vou abrir os teus olhos, você vai ver o poço que está aí do lado. Quanta gente está morrendo do lado do poço, no deserto, tem um poço do lado, mas o cara não consegue enxergar, porque os olhos dele só veem tragédia. Por isso que Jesus disse: se teus olhos forem bons, tudo vai ficar bom. Agora, se for ruim, vai ser uma desgraça. Era preciso tomar uma atitude.
Era preciso olhar para frente, era preciso abrir os olhos para poder enxergar que ali tinha um oásis no meio do deserto. O salmista diz: Deus me criará um caminho no deserto e me levará às águas tranquilas. Você foi abandonado? Você está no meio do deserto? Você está no meio da agonia? Você está no meio da angústia? Você está no meio do desespero? Tem um poço do seu lado. Saint-Exupéry, naquele livro Pequeno Príncipe, fala que em todo deserto tem escondido uma fonte. E a sua onde é que está? Está debaixo dos seus olhos, mas você não quer enxergar. Porque tem gente que evita a todo custo tomar decisão. Tem gente que evita romper barreira. Tem gente que evita cindir com as velhas práticas, abandonar os velhos mapas. É preciso aprender a deixar as coisas irem. Deixa aí. Faz feito o Paulinho da Viola ensinou. Foi um rio que passou em minha vida. Deixa esse rio passar, meu irmão. Fica nisso a vida inteira. Abre o olho para ver a fonte. Levanta. Pega as tuas coisas e segue. Por isso que Jesus disse para o aleijado: levanta, toma o teu leito. O que é o teu leito? É a tua amargura, a tua dor, as tuas crises, o teu aleijão, a tua história, os teus queixumes. Pega isso e anda. Para de se arrastar na vida. Frase de Augusto Cury, que é psiquiatra e escritor brasileiro: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Como tem gente que se abandonou a si mesmo. O maior abandono que você pode sofrer não é o que alguém conspirou e produziu na sua vida, não. É quando você abandona você mesmo. Albert Schweitzer diz: a tragédia do homem não é a morte, mas é o que morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Quem sabe você precisa dessa sacudida hoje. Precisa levantar e ficar em pé diante de Deus para Ele te mostrar onde é que tem um poço de água. E em último lugar, eu quero lhe dizer que Deus conspira em todo o tempo a nosso favor. Nele não há planos para o nosso mal. Veja aí o verso 20. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Viveu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Deus conspira em todo o tempo a nosso favor. Nele não há planos para o nosso mal. O menino cresceu. E diz o texto que ele morou no deserto. Porque às vezes a circunstância é tal que você tem que se adaptar ao deserto. Porque há como sobreviver no deserto se você encontrar um poço. A história do povo de Israel é uma história de homens que abriram poços. E as gerações beberam nos poços dos seus antepassados. E aí você vai ver o poço de Jacó, você vai ver o poço de José, você vai ver poços que foram abertos. E mesmo no deserto é possível sobreviver bebendo num poço. Porque Deus tem planos. O menino cresceu. Deus esteve com ele. Tem história mais extraordinária do que a de José do Egito. Os irmãos tinham ciúme dele, queriam matá-lo. Percebiam que o pai devotava a ele uma atenção especial, um carinho, um amor. Como tem gente que odeia o pai e a mãe porque tem um filho que gosta mais. Se liberte disso. E aí pegaram José, botaram no poço, ia matar, mata, não mata. Não, vamos vender esse infeliz. E aí o cara vai como escravo para o Egito, a história dele é uma desgraça atrás da outra. Até que ele é chamado para interpretar o sonho do faraó e se torna vice-governador. E aí a história parece que é redesenhada, porque assim como os irmãos conspiraram para lhe fazer o mal, Deus conspirou para lhe fazer o bem. E aí os irmãos chegam um dia diante dele, imaginando que ele vai mandar matar todo mundo. Mas ele disse: vocês tramaram contra mim, mas o Senhor interferiu em meu favor.
Eu não sei se a vida tramou contra você. Eu sei que Deus é capaz de reescrever as histórias das pessoas, porque Deus está sempre pronto a construir um roteiro novo para a nossa vida. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ah, pastor, foi uma tragédia, foi, mas Deus pode tirar da tragédia algo bom. Em vez de você olhar a tragédia, veja o que é que pode ser tirado de bom, porque Deus só pensa coisas boas a seu respeito. Se você imagina que Deus é um escroto, que está na esquina com um porrete, para lhe dar uma cacetada, lhe amaldiçoar, lhe desgraçar, tirar a sua alegria, frustrar os seus planos, você não entendeu nada de quem é Deus. O Deus que você aprendeu a amar é o Deus da igreja. Mas não é o Deus que a gente vê em Jesus. Em hipótese alguma. Porque Deus está sempre disposto a fazer o melhor que pode ser feito por você. Você aqui às vezes não quer. Eu queria concluir, deu aqui uma estourada no meu tempo. Quando você vai estudar a história de Isaac e a história de Ismael, os dois filhos de Abraão, você acaba discernindo que eles representam hoje duas nações muito poderosas, né? Os judeus e os árabes. E não poderia deixar de ser, mesmo depois de 4.000 anos, há um ódio mortal entre eles e uma disputa que nunca cessou, porque o perdão nunca encontrou espaço no coração para sarar a ferida. Ou você acha que Deus queria isso? Não, jamais. Jamais Deus gostaria que árabes, palestinos e judeus se comessem naquela terra de ódio. São as escolhas deles que levaram a isso. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se você é uma vítima de algum tipo de abandono. O que eu sei é que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Deus não nos desprezou. Deus não nos deixou à margem, agonizando no deserto em busca de uma salvação que não pode ser alcançada a não ser pelo sangue de Jesus. Gosto muito daquela passagem de Mateus que ele diz que Jesus, quando foi para Galiléia, e ele cita Galiléia dos gentios, a terra do confim do mar, povo que jazia em trevas, viu grande luz. Aqueles que estavam na região da sombra da morte, ele cita Isaías. Nós estávamos na região da sombra da morte, sem salvação, sem qualquer possibilidade de pacificação interior e de harmonização da vida, mas Deus veio em nosso socorro. Ele diz, por intermédio do profeta, ainda que a mãe se esqueça do filho que está amamentando, eu jamais me esquecerei de ti. Se console nisso essa manhã. Se seu pai lhe abandonou, se sua mãe lhe abandonou, se seu filho lhe abandonou, se seu irmão lhe abandonou, se a sua empresa lhe abandonou, se o seu cônjuge lhe abandonou, se o seu sócio lhe abandonou, se o seu pastor lhe abandonou, se a sua igreja lhe abandonou, se console no fato de que Deus jamais vai lhe abandonar. A Escritura diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Se console nessas palavras e aprenda esses princípios. Eu tenho certeza que isso vai produzir algo novo na sua vida, vai permitir que você vire a página, encerre o capítulo e veja que na próxima página do livro da sua vida está tudo em branco. Você pode escrever daí para frente. Que o Senhor te abençoe, que você aproveite esse tempo aí com as pessoas que você ama. E a gente vai assim, de encontro em encontro, a mente vai abrindo, a cabeça vai abrindo, você vai entendendo o Evangelho. E o mais eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus. Amém.